Salve a todos com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo, trazendo um vídeo para abençoar a sua vida. Que Deus venha trazer no seu coração o entendimento, discernimento, conhecimento que você precisa da palavra de Deus, que conhecendo a palavra de Deus é que conhecemos a Deus e conhecemos o plano de Deus para a vida da humanidade. E é na palavra de Deus que nós encontramos o plano de Deus a qual Ele está conduzindo toda a humanidade para os propósitos de Deus para a nossa vida. Os propósitos são bons, só que quem rejeita o propósito de Deus é conduzido para a condenação, e nós somos chamados para a salvação em Cristo Jesus. Então que você venha estar atento à palavra, que essa palavra não seja só para você ficar só nela, mas que seja um incentivo para você buscar a conhecer na Bíblia o nosso amado Deus, o nosso Deus que é amor, o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Estamos numa série de vídeos falando sobre a vida espiritual, sobre a nossa vida espiritual, trazendo para você, ouvinte, o conhecimento do espírito, da alma e do corpo. E durante essas séries de vídeo nós vamos estar discorrendo sobre a nossa vida espiritual e também buscando a conhecer a Deus que é Espírito. Nós estamos nesse vídeo baseado lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Então aqui deixa claro que nós somos espírito, alma e corpo. E quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, vai lá, assiste o vídeo anterior. Esse é o terceiro vídeo mais longo para postar no YouTube, mas tem uma série de vídeos também de 10 minutos que está sendo postado no Instagram. Então você também no Zap, você pode buscar assistindo esses vídeos, que vai aumentar o seu conhecimento. No vídeo anterior nós discorremos ali em Gênesis, de quando o homem pecou e morreu espiritualmente, e então o espírito do homem passou a ser inerte dentro do homem, sem nenhum efeito. O homem passou a ser, a partir desse momento, passou a ser conduzido pela alma, que conduz através dos desejos da carne que são armazenados na alma. O homem perdeu o contato com Deus, apartou-se de Deus. E hoje nós vamos falar também da morte física, porque nós falamos até então da morte espiritual, que o homem se tornou natural, deixou de ser um homem espiritual para ser um homem natural. Isso a gente compreendemos quando a gente olhamos 1 Coríntios capítulo 2. Então nós vamos buscar, estar fazendo todas essas conexões para o nosso entendimento. Então vamos falar um pouquinho da morte física, porque o homem, no dia em que comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ele morreu naquele dia espiritualmente, porque naquele dia ele apartou-se de Deus. E quem não assistiu os outros dois vídeos anteriores, vai lá, assiste, que você vai compreender. Mas também o homem, o Adão, depois de 900 anos, ele morreu fisicamente também. Então o pecado ele causou dano espiritual incomparável, porque o homem morreu espiritualmente ali, porque apartou da vida que é Deus. Mas também daí 900 anos Adão já morreu, e todos os outros que nasceram de Adão até nós hoje, nós morremos fisicamente. Enquanto Jesus não vir para
completar a redenção na nossa vida, para que nós tenhamos um corpo glorificado. Então, até a volta de Jesus Cristo, o ser humano vai continuar morrendo fisicamente, mesmo tendo nascido já de novo, o nascimento espiritual, né, que eu fiz isso bem nos vídeos anteriores, mas vai estar morrendo fisicamente também até a volta de Jesus Cristo, que nos dará um corpo glorificado, e a qual nós vamos viver para sempre com Ele. Ele vai nos levar para a eternidade com Ele, vamos estar para sempre na eternidade com Ele. Então, a morte, o pecado, ele causou dano tanto espiritual como físico, porque o ser humano passou a ser mortal fisicamente. E além de já ter o espírito já afastado de Deus, separado, já em estado inerte, morto, né? Porque apartou da vida, também morreu fisicamente. E aí o dano que o pecado causou na vida da humanidade é muito grande. Eu vejo hoje que essa nossa geração de cristão não para pensar essas coisas, não para refletir sobre esse tipo de situação, o dano que o pecado causou e continua causando na vida do ser humano. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, que nos tornamos pessoas espirituais, nós conhecemos danos que o pecado fez e continua fazendo, porque hoje, além do homem morrer espiritualmente, já nasce morto, porque tudo que nasce de Adão, nasce do velho homem, já nasce morto espiritualmente, e aí tem que nascer de novo em Cristo Jesus para se tornar uma pessoa espiritual, para que o Espírito tenha acesso a Deus em Cristo Jesus. Nós temos as consequências do mal atuando na vida do homem, porque o homem natural, ele não dá lugar ao Espírito de Deus, mas ele dá lugar ao espírito maligno, dá lugar ao mal. E com isso a gente vê pessoas se destruindo a si mesmo com droga, a gente vê pessoas fumando, bebendo, destruindo a si mesmo, pessoas que o homem natural não consegue amar nem a si mesmo, porque ele não consegue ter o discernimento de Deus, então ele causa mal a si mesmo. O cigarro é um mal, causa câncer, isso está provado pela ciência, mas o homem não consegue parar de estar usando os vícios. E assim como a droga, a bebida, pela mesma forma, a bebida alcoólica, ela causa dano terrível na vida do ser humano, mas o ser humano prefere continuar bebendo e destruindo a si mesmo. E aí, se a pessoa não ama nem a ele, que ele destrói a si mesmo, quanto mais não vai destruir o próximo, que ele não vai sentir na carne, no corpo dele, a dor do próximo, então ele vai destruir o próximo. E aí tem quem bate, tem quem espanca, tem quem mata, tem quem rouba os bens do próximo, que conquistou com suor, com seu próprio suor, porque os danos do pecado, as consequências do pecado continuam muito vivo na vida da humanidade. E aí tem pornografia, sedução, prostituição, pedofilia, e quer dizer, a lista do mal provocado pelo pecado é muito grande, e então o mal é muito grande. E quando nós olhamos para a vida que o homem tinha no jardim do Éden com Deus, ali o homem estava na presença de Deus, ele tinha contato visual com Deus, Deus estava ali com ele toda manhã, e era ali um amigo de Deus, com Deus. E o pecado trouxe essa separação
do homem também fisicamente, separou espiritualmente, que Deus é espírito e consequentemente separou espiritualmente. Então o homem perdeu ali a presença de Deus, porque o pecado, quando nós olhamos para a questão do pecado, quando fala do pecado, nós olhamos lá quando Deus proibiu o homem de comer da árvore da ciência, do bem e do mal, às vezes escapa dos olhos, do entendimento do leitor, quando se diz que é ciência. Ciência, o que é ciência? Ciência é um estudo. Aonde há um estudo, há um mestre. Aonde há um mestre, há um aluno, né? Há um discípulo. Então tem um mestre, tem um discípulo, tem um professor, tem um aluno. Então a ciência, a ciência para nós, a ciência é uma matéria, mas é uma matéria que estuda para conhecer as coisas, né? Para conhecer o universo, para conhecer todas as outras coisas. Então a ciência é uma matéria de estudo, né? A qual dá conhecimento à pessoa. E olha bem o que Eva diz em Gênesis 3:6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar conhecimento. A árvore desejável para dar conhecimento. O que concorda com o que Deus diz lá, quando Deus proibiu, aqui no verso 17 do capítulo 2, Deus dá o nome para essa árvore, da árvore da ciência. Então Eva comeu e deu para Adão, que também comeu. Então o pecado, ele é representado aqui figurativamente. A gente sabe que aqui é uma figura, porque é uma figura de uma fruta, né? Mas ele é muito mais do que uma fruta. Por quê? Porque é ciência, é ensino. Então o que aconteceu? O diabo se tornou mestre de Adão e Eva, mestre do homem, e o homem passou a ser discípulo do diabo, porque houve um ensino. Uma ciência, um ensino e um conhecimento, que não foi recebido de Deus, que é vida, mas recebido do diabo, que é trevas, é morte. Então houve essa separação do homem de Deus, quando o homem se tornou discípulo do diabo, e o mal entrou no mundo, e a gente vê que o dano foi tão grande que lá em Êxodo, capítulo 33, verso 20, Deus disse assim, quando Moisés, né, ele estava conversando com Deus, ele pediu que queria ver Deus, né, mas Deus atendeu Moisés as outras coisas, mas na questão de ver, Deus disse para Moisés, e disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Veja bem, o homem que antes estava no jardim do Éden com Deus, ele perde essa presença de Deus, tanto espiritual como física. Por isso o dano do homem foi grande demais, porque ele passou a ser um homem natural, o espírito do homem que veio de Deus, que é a ligação do homem com Deus, o espírito que tem acesso a Deus, porque Deus é espírito, e não importa quem o adora, adora em verdade, é espírito. Então o homem natural, ele não tem esse acesso com Deus. Nós só conseguimos esse acesso com Deus a partir da vinda de Jesus Cristo, né, espiritualmente. E perdeu também a presença física de Deus, a visão de Deus ali. Ele não poderia, Moisés, que era um homem ali muito amado por Deus, um homem ali que Deus estava com ele o tempo todo e que agradava o coração de Deus, nem Moisés pôde ver a Deus.
Então a gente vê, se Moisés visse a Deus, ele morria, porque nenhum homem pode ver a Deus nessa situação que o homem vive hoje, porque o mundo jaz no maligno, e mesmo nós já temos sido libertos em Cristo do pecado, e já morrido com Cristo para o pecado, e passado no processo de nascimento, enquanto nesse corpo carnal, que ele não vai herdar ao reino do céu, esse corpo vai ser transformado no corpo glorificado, e assim, no corpo glorificado nós vamos poder estar na presença de Deus. Mas enquanto nesse corpo nós não temos condição de estar na presença de Deus. E aí a gente tem que olhar para a Bíblia, nós temos que ter muito cuidado hoje com os ensinos, a pregação pomposa de hoje, porque a Bíblia ela não tem contradição, mas existe contradição nos ensinos. E a gente vê aí muitas pregações pomposas, falando ali do encontro de Jacó com Deus, em Gênesis ali, a qual Jacó luta com Deus e prevalece, e aí dá grandes pregação pomposa. Mas nós temos de ter a consciência que temos de fazer buscar todos os contextos que fala sobre aquele ocorrido, buscar todos os contextos históricos, buscar fazer os cruzamentos bíblicos, as conexões bíblicas, para que nós tenhamos uma visão realmente do ensino bíblico que Deus nos deu através da sua palavra. Porque Jacó não lutou com Deus, e se ele tivesse abraçado Deus, como fala ali, ele teria sido morto na hora. Que se o homem não pode ver Deus, quanto mais abraçar, como Jacó grudou no anjo e não deixou ele enquanto não fosse abençoado. Então Jacó ali ele não lutou com Deus. E alguém vai dizer, mas pastor, a Bíblia está dizendo que ele lutou com Deus e prevaleceu. Não, nós precisamos olhar para a Bíblia, olhar para as informações bíblicas, para que nós não sejamos confundidos. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Para que a gente possa estar atento na palavra de Deus e não sejamos enganados por pregação pomposa. Porque não adianta nada eu vim aqui fazer uma ministração para vocês e não apontar a forma de vocês compreender. Então a forma de compreender não é ler um capítulo, uma parte e tudo bem, ou pegar a Bíblia e ler de uma ponta na outra, porque tem pessoa aí que já leu a Bíblia não sei quantas vezes, mas não conhece nada da Bíblia. Porque você tem que ter na cabeça que quando você vai estudar a Bíblia, você tem que estudar por assunto. Então você pega um assunto que tem no Evangelho, você vai ver aquele mesmo assunto que está falando aqui no Antigo Testamento, porque a Bíblia se cumpre, o Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento, e o Antigo Testamento serve para nós compreender a graça que nos foi dada no Novo Testamento, em Cristo Jesus. Então, quando você pega um texto e começa a fazer as conexões dele em outras áreas da Bíblia, fazer essa ligação, você começa a ter uma visão ampla da Bíblia, porque você está pegando aquele assunto que fala em todas as partes da Bíblia. Mas quando você pega a Bíblia e lê de Gênesis a Apocalipse, faça isso uma vez na vida. Mas depois não faça mais isso não, você começa a ler de assuntos. Se é assunto que fala de amor, você vai ver tudo que fala de amor na Bíblia. Se é assunto que fala de pecado, você vai ver tudo que fala de pecado na Bíblia. Se é um assunto que está falando de santidade, você vê tudo que está falando de santidade na Bíblia. Então você vai aprender, você vai conhecer a Bíblia dessa forma. Porque de outra forma você não vai conseguir conhecer. Porque quando você começar a ler de Gênesis a Apocalipse, quando chegar em Apocalipse, você não sabe nada do que você leu no início. Mas quando você começa a ler o assunto, você aprende tudo sobre aquele assunto. Se você esgotar tudo que a Bíblia está falando sobre amor, você vai estar entendido por tudo o que a Bíblia diz sobre amor. E se você olhar tudo que a Bíblia diz sobre santidade, você vai estar apto para poder ensinar tudo o que a Bíblia diz sobre santidade. E olha o que a palavra de Deus diz lá em Oséias capítulo 12, a partir do verso 2. O Senhor também com Judá tem uma contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos,
segundo as suas obras, o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, que está falando de Jacó, né? E pela sua força, como príncipe, se ouve com Deus. Como príncipe se ouve com Deus. Ele lutou não, se ouve com Deus. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou em Betel. E achou ali e falou conosco. Então entenda aqui o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Está dizendo que Jacó, ele ouve com Deus, né? Mas ele lutou com quem? Com Deus não, ele lutou com o anjo e prevaleceu com o anjo. Então quando você lê lá em Gênesis que Jacó lutou com o Senhor, né? Com Deus, você vendo aqui, fazendo essa conexão com Oséias, porque aqui é Deus falando através do seu profeta, você vê que ele lutou foi com o anjo, porque o anjo que lutou com Jacó ali, ele era um anjo que estava ali investido de autoridade de Deus. Deus investiu o anjo de autoridade para estar ali com Jacó, porque ele tinha um propósito específico para Jacó compreender, que era um propósito, ali é uma figura para a nação de Israel, né? E então que sempre lutou contra Deus, pecando, desobedecendo. E então Deus já trouxe ali, antes mesmo de Israel ser uma nação, Deus já trouxe ali figurativamente na vida de Jacó o que seria a vida de Israel, que lutaria contra Deus, pecando, desobedecendo, não cumprindo as ordenanças de Deus. Mas ele lutou, não foi com Deus, ele lutou com o anjo, porque se ele tivesse lutado com Deus ali, abraçado e visto Deus, ele teria morrido, ele não viria mais. Porque isso é o que Deus está falando para nós ali em Êxodo, né? Então a palavra de Deus não pode ter contradição. Se você olhar, mas você vai lá e vê Gênesis que Jacó lutou com Deus, Jacó é homem, e depois você vê Deus falando que ninguém pode ver ele, se vê ele morre, nenhum homem que vê ele vive. Mas então tem alguma coisa errada na Bíblia. Não, está errada no seu entendimento, que não conhece a Bíblia, que a Bíblia é para conhecer em um todo. Então por que eu trouxe isso hoje para vocês? Porque eu começo a entrar aqui em algo que precisamos olhar com mais atenção para a Bíblia. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus é Espírito, e nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a pessoa de Deus, porque conhecendo a pessoa de Deus, nós conhecemos nós mesmos, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos conhecer Deus. Conhecendo a Deus, nós conhecemos melhor a nós mesmos, porque nós somos essa imagem e semelhança de Deus, e em Cristo Jesus nós somos o mesmo Espírito nele, e ele é um em Cristo. Então nós seremos um no Filho, como o Filho é no Pai. E aí nós precisamos ter esse conhecimento espiritual, porque Deus é Espírito, e nós precisamos ter esse conhecimento. E quando nós olhamos, Deus existe três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas no mesmo nível de poder, três pessoas na mesma unidade de onipotência, onisciência, onipresença. As três pessoas que são amor, são justiça, que têm os mesmos atributos. Três pessoas que podem, Deus é Espírito, e Espírito se faz em um único corpo, porque o Espírito ele não tem problema de barreira de física, ele não tem problema com tamanho, com lugar. E isso a gente vai ver no longo do nosso estudo, da nossa ministração sobre as pessoas de Deus, e também a pessoa do homem.
E nós vamos estudar também nesses vídeos os espíritos malignos. Não tenha dúvida que nós vamos ver todo o contexto espiritual, tanto divino como humano, como maligno. Porque tudo que está na Bíblia, toda a plenitude que existe na Bíblia, é para que nós compreendemos e entendemos. Então, por que é importante nós compreendermos, para não causar contradição no nosso entendimento? Porque a Bíblia não traz condição, e nós precisamos entender a Bíblia, conhecer um todo, para que nós não tenhamos contradição no nosso conhecimento. E hoje existe muitas pessoas aí contestando a Trindade. Não há Trindade. Tem pessoas que até chamam aí a Trindade de Trindade diabólica, que o povo inventaram, não sei o que. Isso são pessoas que estão aí na rede, pessoas natural, que não são espiritual, não têm conhecimento espiritual, trazendo para as pessoas mais conflito ainda na vida das pessoas. Porque, claro que na Bíblia não tem a palavra Trindade, não existe essa palavra Trindade na Bíblia, mas existe a Bíblia nos mostrando três pessoas distintas. A Bíblia nos revela três pessoas distintas, que é a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós quando olhamos para a palavra de Deus, para o ensino de Deus, nós vemos ali três pessoas, e vamos compreender nesse dia de hoje. Se não der nesse vídeo, nós completamos no outro vídeo, lá em Salmos 110, verso 1, a palavra de Deus diz assim: e disse o Senhor ao meu Senhor. Esse salmo é de Davi, mas não é Davi falando. Quem está falando aqui é Deus, e Davi só está narrando o que ele ouviu. E disse o Senhor ao meu Senhor. Quem está dizendo é o Senhor, do Senhor de Davi. Disse ao Senhor a meu Senhor. Quer dizer, tem o Senhor e tem o Senhor de Davi. Então são duas pessoas. Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por os cabelos de teus pés. Ora, está dizendo aqui claramente, a Bíblia está revelando duas pessoas. Primeiro, há dois senhores, então não pode ser uma pessoa só. E um vai assentar à mão direita do outro, vai estar assentado à direita do outro. E nós sabemos pela revelação bíblica que essa pessoa é o Pai e o Filho. E quando nós olhamos para o verso 4, diz assim: e jurou o Senhor. Qual foi o Senhor? Aquele Senhor que disse ao meu Senhor de Davi: senta-te à minha direita. Então jurou o Senhor, e não se arrependerá: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da tua ira. Então veja bem, aqui nós temos a revelação do Pai e do Filho, que esse Senhor um é o Pai, o outro é o Filho. Aqui o sacerdote da ordem de Melquisedeque é Cristo. Então Cristo, ele é uma pessoa, ele já era uma pessoa antes dele se fazer carne, ele já era Deus. Porque no princípio ele era o Verbo era Deus, e tudo que se foi feito por meio dele, nada que se fez sem ele. João capítulo 1 ali, verso de 1 a 3. Então Jesus, o Filho de Deus, ele é criador junto ao Pai. Então o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa. São duas pessoas distintas no mesmo Deus. É o mesmo Deus, mas são duas pessoas distintas. E o Cristo, ele é o sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque, né? E aí uma coisa que nós temos que olhar as informações, porque quando nós olhamos para a informação do capítulo aqui do Salmo 110, verso 1,
nós vemos que Davi está se referindo ao meu Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor. Então o Senhor, que é o Pai, disse ao Senhor de Davi, que é Cristo. Então quem é o Senhor de Davi? O Senhor de Davi é o Senhor de Israel, que é o Senhor dos exércitos. E aí uma coisa que eu tenho sempre ministrado, e a gente vai continuar ministrando isso aqui, porque o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a pessoa que estava ali no Antigo Testamento já era a pessoa do Filho de Deus, já era o Senhor aqui revelado, o Senhor de Davi, que é o Cristo, o Senhor dos exércitos, que acompanhou, tirou Israel do Egito e conduziu Israel para tomar posse de Canaã, e sempre foi e sempre será o Deus de Israel, e que foi rejeitado por Israel para que a graça se cumprisse na vida dos gentios. Vou finalizar aqui, dar continuidade no próximo vídeo. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos.